Então, eu sou a professora Iraides Ferreira Fruxo Garcia, aqui na Universidade Federal de Lavras, e sou responsável pela área de produção e nutrição de pequenos ruminantes caprinos e ovinos aqui e pelos setores também. A gente vai apresentar a partir de agora o setor de caprinos, depois nós vamos para o setor de ovinos. Nós estamos na área que foi inaugurada em 2015 do setor de caprinos. Na época, a professora Maria das Graças, que era responsável pelo setor, inaugurou em 2015, ela aposentou em 2018, depois a gente assumiu as duas áreas. Então, nós temos ali uma área que é de sala de aula com uma estrutura de apoio aos colaboradores aqui do setor. Né? Essa sala de aula foi feita muito mais com o intuito de fazer eventos de extensão, dias de campo, curso, atividades internas também com alunos da graduação, da pós-graduação. Então, é uma estrutura mais de apoio ao ensino e à extensão mesmo. Aí nós temos ali na outra área a sala de ordenha junto com o curral, onde ficam as matrizes caprinas, né? Tem uma estrutura de apoio na lateral, que hoje a gente utiliza como cozinha, mas está programado para ser a futura sala de leite. E esse aqui é um galpão que foi programado para fazer ensaios de pesquisa, né? Hoje nós utilizamos ele principalmente no manejo de animais recém-nascidos, para que a gente tenha uma separação do rebanho que já está só em lactação, está sem crias recém-nascidas, e fica uma estrutura melhor para o manejo desses animais. Perfeito. Vamos conhecer um pouco da instalação ali, onde ficam as matrizes? Sim, vamos lá. Ainda precisam de alguns ajustes, né? A gente tem esse que a gente chama de puxadinho, mas não é um puxadinho, é uma área que a gente fez para instalar a capineira, mas a gente precisa de recurso, e recurso na instituição sempre tem a escassez, a gente está dependendo da instalação elétrica para colocar a picadeira, né? Hoje a gente utiliza lá do setor de ovinos para poder atender os dois setores. Como eu falei, aqui hoje a gente utiliza como uma área de apoio, uma cozinha, mas a programação é para que fosse instalado aqui o tanque de expansão. Nós temos já o tanque adquirido, mas pelo número de animais que nós temos aqui, não compensa a gente colocar isso para funcionar por enquanto. Então, hoje é utilizado como uma estrutura de apoio, tem freezer com material de pesquisa, e a sala de leite, da mesma forma. Aqui, o que acontece aqui é que seria a instalação com ordenhadeira mecânica e conduzindo leite lá para a sala de leite. Só que pelo mesmo motivo, a gente tem duas ordenhas mecânicas para ser instalada, mas toda a exigência de você manter esse equipamento hoje com um número muito reduzido de animais não compensa, até porque tem a ver que nós temos recurso para comprar todos os materiais e insumos necessários para manter a higiene adequada, e tem a ver que não tem. Então, por enquanto, a ordenha está parada e a gente faz a ordenha manual, mas a programação ela vai ser dessa forma. Aqui o fosso de ordenha com a estrutura das casilheiras, né? Os animais passam aqui pelo trabalho da ordenha. Essa área aqui, a gente vai falar a porta, essa daqui, e colocando aqui, faz a ordenha. Os funcionários, eles, às vezes, preferem até fazer um canzinho de madeira que está ali, mas como tem mais gente para ajudar, coloca mais animais aqui, até é mais confortável você ter esse fosso para poder fazer uma ordenha de uma forma ergométrica melhor. Professor, o setor aqui ele passa, né, com os alunos da zootecnia, também da veterinária? Sim, zootecnia, veterinária. A gente tem alguns alunos da agronomia que participam da engenharia agrícola também, às vezes, está participando não só do grupo de estudo, mas de algumas disciplinas que a gente ministra. Então, além de ter aqui a estrutura, né, com rebanho, a estrutura física, etc., serve também, né, para as aulas nas diversas disciplinas dos cursos aqui da universidade. E também para pesquisa? Sim, sim. Aqui é a anotação de como eles separam o rebanho, os alunos têm uma organização, quantos quilos coloca para cada baia. Então, como a gente tem um grupo de alunos que chega a mais ou menos 15 alunos no grupo de estudo, e é eles que auxiliam no manejo aqui, os funcionários deixam tudo anotado. Como é muito dinâmico, sempre está mudando, deixa aqui, todo mundo já chega, já vê o que tem que fazer. Antigamente tinha um coxo aqui de PVC, né, mas eu pedi para tirar isso porque numa sala de ordenha não que não seja adequado, né, mas é preferível não condicionar o animal com material
pode produzir poeira no momento que está fazendo a ordenha e você dá uma chance maior aí para desenvolvimento de mastite. Não é que não precisa, mas eu preferi retirar para não acontecer a ração durante a ordenha. Aqui é só um corredor de apoio, nós temos a balança, tem um cantil de madeira aqui que auxilia muito em algum manejo específico de um animal que precisa. Alguns funcionários preferem fazer ordenha aqui, é mais prático, mas ergometricamente, agora uma parte dos alunos preferem fazer mesmo lá na sala de ordenha. Né? E aqui a gente tem os 6 currais ou baias, né, que a gente mantém as matrizes. Né? São estruturas, nós temos o corredor central para poder facilitar a entrada com alimentação ou saída com os dejetos, que às vezes fica aqui, apesar de ser piso ripado, a limpeza facilita bastante. Fornece a alimentação dos coxos de madeira pelo lado externo e os animais ficam do lado interno sem dificultar muito o manejo. Todas as baias aqui, elas tinham bebedouros automáticos, próprio para ovinos, mas os animais aqui, simplesmente, nós inauguramos aqui em 2015, 2 anos, todos estavam destruídos. Aí mandamos refazer, destruiu de novo. Aí a gente, chega. Aí a gente hoje, diariamente, de manhã e à tarde, a gente coloca balde com água, limpa os baldes, lava tudo lá fora. Os alunos têm esse trabalho, mas é preferível do que o custo que a gente estava tendo com o bebedouro. A gente vai ver no setor de ovinos que lá é completamente diferente. Talvez seria o mais adequado aqui, né? Mas hoje a gente utiliza balde. O piso ripado, né, de madeira, é adequado para a coleta dos dejetos, né, lá na parte inferior, que depois a gente vai ver, mas, por outro lado, na época da parição, a gente tem muito problema de crias recém-nascidas que acabam colocando a patinha aqui, né? É quase que uma cartilagem quando nasce o recém-nascido, e a chance de colocar a patinha aqui e quebrar, a gente teve muito problema com o recém-nascido de quebrar a pata, de torcer a perna. E mesmo sendo um espaçamento adequado, né? O espaçamento adequado que é o recomendado, né? Porque se você fizer menor também, os dejetos não vão descer, vão se acumular. Não faz o efeito desejado, que é exatamente essa limpeza adequada, né? Aí o que nós fazemos? A gente tem um controle da reprodução, sabe, a data da cobertura, a gente vai olhando a estruturação zootécnica. Quando chega próximo à aparição, elas começam a mostrar os sintomas de que vão parir, a gente já desloca para o galpão lá embaixo, prepara a cama de maravilha para que elas venham parir lá, num piso de concreto, com cama de maravilha, num conforto melhor para os recém-nascidos e para a própria matriz, e só depois do desmame é que a gente volta com elas para cá. Tá? Exatamente para evitar problemas que a gente já teve. Inclusive, a gente tem alguns lotes aqui de animais recém-desmamados, fêmeas recém-desmamadas, cabritinhas, né? Que a gente estava manejando aqui. Mas, esses dias, por incrível que pareça, uma delas colocou a pata aqui. Ainda assim teve problema. Aí fala, desce de novo. Não vamos correr o risco, não. Está precisando de manutenção, porque com o tempo vai tendo desgaste, né? Então, a gente precisa ainda, em alguns pontos aqui, olha só, né, estreitar um pouquinho para que não tenha esse problema com animais novos. E é importante a senhora chamar a atenção, né, professora, dessa questão, porque isso aqui a instituição tem por objetivo, obviamente, o ensino, a pesquisa e a extensão, mas acaba sendo também uma oportunidade de levar essa informação para o produtor quando ele vai trabalhar instalações lá na propriedade, né? Sim. Eu já vi criatórios, né, que é muito estreito, aí também não tem efeito, né, os dejetos, o líquido desce, mas o dejeto sólido não vai descer e aí complica a limpeza. Isso aqui, ó, a gente tinha colocado exatamente para as fêmeas recém-desmamadas, cabritinhas, né, elas brincavam aqui, é como se fosse um enriquecimento ambiental, porque fica separado das mães que tomam pasto, a gente não solta junto, fica o dia inteiro aqui, recebe alimentação, depois desmama, e elas brincavam bastante aqui, né? De pular, de bater a pata, às vezes quando elas vão crescendo um pouquinho mais, inclusive, essa altura aqui não é suficiente para conter elas vai pulando de uma barreira para outra, mas mais as pequenininhas mesmo, né? As adultas não, elas já sabem qual baia, inclusive aqui a gente tem um problema muito sério, não sei se é um problema, né?
O caprino ele é um animal muito ativo e ele consegue reconhecer individualmente cada integrante do seu rebanho. E aqui acontece isso, né? A gente não separa aqui nas nossas 6 baias por questões de produção, são todas matrizes, tá? A gente separa por questão de afinidade, porque se a gente colocar um animal que não se dá bem com o outro, chega no dia seguinte aqui a gente tem animal machucado, a gente tem animal que brigou com o outro. Não sei se isso é muito comum em todos os rebanhos, mas no nosso rebanho eu venho notando, conforme a gente foi apurando mais para o sano e puro, a gente notou uma frequência maior da questão de afinidade. Uma seletividade de grupos realmente que acaba acontecendo com os caprinos, né? O que a gente não vê no ovino, mas acontece muito, com mais frequência nos caprinos. Sim, né? Como eu assumi aqui em 2018, eu tenho muito mais experiência com ovinos do que com caprinos, e conversando com alguns criadores, principalmente aqueles que trabalham com Sunny, relatam muito essa questão. Não sei se é da raça, não posso afirmar que é da raça, mas a gente nota, por fala dos criadores, essa questão de afinidade mesmo. E aqui a gente faz a separação aqui dentro dessas baias de matrizes de acordo com a afinidade. Professora, um detalhe aqui que a gente percebe agora, aqui visitando as instalações, que os animais não estão aqui nas instalações, os animais estão a pasto, né? E esse talvez seja um dos grandes desafios da ovinocultura e da caprinocultura, que é a condução desses animais no sistema de produção a pasto. Esse é um trabalho que a universidade tem feito no sentido de monitorar principalmente a questão do controle da verminose e aliar essa questão da redução do custo de produção mantendo os animais a pasto? Custo é o principal fator determinante aqui para nós, porque nós não temos uma geração de renda dentro da universidade. Então, mas pensando também no próprio criador, a gente tem que tentar simular aquilo que seria mais, tem um custo-benefício melhor para o criador aqui. Porque se eu fizer uma coisa linda, maravilhosa aqui, e tentar aplicar para o criador lá fora, às vezes não vai funcionar. Tá? Então, uma das coisas determinantes, sim, é custo. E para animais ruminantes, como são caprinos e ovinos, se eu tiver uma área de pasto, de um pasto muito bem formado, é preferível trabalhar dessa forma. Aqui, como nós fazemos? Os animais pernoitam aqui, a partir das 4 horas da tarde a gente fecha, fornece a alimentação do coxo volumoso e ração. O volumoso sempre varia de acordo com a época do ano, às vezes é capim picado, às vezes é silagem, às vezes é feno. Então há uma variação do volumoso que a gente coloca de acordo com a época do ano e a ração complementando. Durante o dia, tá? Chega às 7 horas da manhã, os funcionários chegam, fazem a ordenha, tá? E soltam os animais para o pasto. Durante a área de pasto a gente tem uma variação aí de composição da pastagem nossa, mas a gente vem conduzindo bem dessa forma. Quando chega a época da seca, aí a gente tem que, o pasto cai bastante a qualidade e a gente aumenta a quantidade de volumoso ofertado para os animais. Mas mesmo assim a gente continua soltando no pasto. Só há um aumento tanto da quantidade de volumoso como de ração para suplementar aquilo que o pasto não está conseguindo atender. Né? É um custo mais em conta. Então, como eu falei, os animais são manejados no pasto e no final do dia recebem volumoso e ração aqui. Essas bombonas aqui foi uma estratégia que a gente conseguiu arrumar, porque a nossa silagem hoje vem do setor de ovinos e não tem condições de a gente ter todo dia silagem para cá. Aí o pessoal trazia, jogava no galpão ali, ou colocava em sacos, e esse material ia se deteriorando. Aí com essas bombonas aqui, a gente traz a silagem a cada 3 dias, compacta bem aqui, e durante 3, 4 dias, para o final de semana que é só aluno que trabalha, isso funciona perfeitamente, mantém a característica da silagem sem nenhum problema de deterioração. Aqui, lembrando que nós estamos no setor de caprinos da Universidade Federal de Lavras, tem o objetivo do ensino, pesquisa e extensão, então tem que também ter essa gestão, né, dos tempos do final de semana, feriado, etc., onde você intercala alunos com funcionários de plantão e vice-versa, então tem que ter estratégias para manter isso funcionando. São vários agentes que trabalham aqui, são diferentes pessoas que trabalham ao longo da semana, né? E acaba sendo também, né, professora, não deixa de ser uma demonstração para o produtor na prática de opções que ele pode ter, né, do armazenamento, mesmo temporário, etc., para o manejo do dia a dia, pensando que o produtor também tem a mesma situação na propriedade, de revezamento de feriado, final de semana, pessoas diferentes que vão trabalhar no setor, que você acaba conseguindo padronizar, né, o manejo ali, independente de quem esteja trabalhando. É isso que a gente faz. Eu falo para os alunos, a compactação é muito importante,
Porque senão, se eu simplesmente jogar aqui e não compactar adequadamente, eu vou ter esse material se deteriorando por causa do ar que vai entrar. Então, funciona muito bem, mas tem que compactar muito bem. 3, 4 dias a gente tem aí um alimento de qualidade para ofertar para os animais. Então, estamos aqui do setor de caprinos, Universidade Federal de Lavras, professor Iraides, responsável aqui pelas disciplinas de ovinos e caprinos, conhecendo um pouco das instalações. Vamos ver os animais, como estão a pasto, conduzidos, professor? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, aqui, saindo da área de manejo das baias das matrizes, a gente tem essa abertura aqui que mostra uma parte desse setor, a gente chama de setor de pequenos ruminantes hoje, né, que inclui a área de ovinos e de caprinos. Aqui nós estamos na área de caprinos. Essa área que está gradeada aqui é a área de pastejo dos animais. Só que agora a gente está, já próxima semana já vai iniciar o plantio de milho, já foi gradeado aqui há um tempo atrás. Eles estão finalizando o gradeamento da parte de baixo, dessa segunda árvore abaixo. E logo aqui nós temos o bodil, dividido em 4 baias. Hoje nós não temos reprodutores aqui, nós estamos com 3 cabritos machos que foram desmamados lá. Não temos reprodutores porque até o início desse ano a gente usou um reprodutor puro Sunny, mas que se eu continuasse deixando aqui ia ter uma consanguinidade muito forte. A gente está em busca de um reprodutor para a próxima estação reprodutiva. Então estão só os cabritos lá. E na área de lá é uma área que é utilizada tanto pelo rebanho caprino como pelo rebanho ovino. Hoje está com o rebanho caprino, né? É a área de pasto maior que nós temos, formado principalmente por Braquiária brisanta, né? E no comecinho aqui tem um resquício de um tipo da época do professor Juan, antes de 2014, mas que a Braquiária foi tomando conta ao longo do tempo. Claro, manutenção vai acabar acontecendo um domínio daquela que está mais adaptada à condição edafoclimática. Né? Professora, falando um pouco aqui das cabras de leite, né? Há uma certa, até como uma certeza por parte do produtor que cabra de leite tem que ficar 100% estabulado. E nós estamos vendo aqui na Universidade Federal de Lavras que isso não é uma realidade, muito pelo contrário, né? Até por conta do manejo, da estrutura, etc. Caprinocultura a pasto, ela é viável? Eu sou muito daquela que o principal alimento para um pequeno ruminante é o volumoso. Custo-benefício, eu tenho que cuidar desse volumoso aqui. Se eu cuidar bem dele, ele vai nutrir o animal. Se eu tiver que suplementar porque a genética exige, eu vou entrar com suplementação. E tem uma outra coisa que eu acho muito importante, que é o bem-estar animal. Você fechar o animal o dia inteiro, você imagina você fechado dentro da sua casa o dia inteiro, né? Então, para mim, o bem-estar animal de um animal pastando, com sombra, com forragem de qualidade, é muito melhor para a produção do animal do que simplesmente eu confinar. Ainda tem a questão de limpeza, né? Se você confina o animal num estábulo o tempo todo, você tem que caprichar na sua mão de obra, no treinamento da mão de obra, para que a limpeza seja muito mais criteriosa. Porque eu estou com o animal ali acumulando dejetos no mesmo espaço, se não tiver uma limpeza adequada, aí vem diversas enfermidades e que vai atrapalhar o sistema de produção. Sem contar o bem-estar, né? Que cai a imunidade também. Uma das discussões que os produtores sempre trazem à tona em relação à caprinocultura leiteira a pasto é a questão da verminose e a segunda questão de cerca, de você conduzir os animais, que são animais que, em tese, não respeitam muito a cerca. Qual é a sua opinião como técnica, como professora, a respeito desse tema? Pequenos ruminantes, principalmente os caprinos, né, eu tenho que ter um bom cercamento. Ontem mesmo eu estava dando aula aqui com os alunos, eu vi que tem um buraco na cerca lá embaixo, e que facilmente os animais iriam passar aqui para outra área. Mas eu tenho pasto ali, eles não precisam passar, eu preciso consertar aquela cerca. Nós temos limitação de recursos, às vezes, ou às vezes de mão de obra aqui. Então vai ficando algumas coisas que a manutenção começa a ficar defasada. Mas eu não tenho problema, mesmo tendo um buraco na cerca ali, eu tenho comida ali e elas estão ali tranquilo, se alimentando. Então, é ideal que tenha cerca. Quanto à verminose, aqui na universidade, nós fazemos um controle da infestação, da incidência de parasitas, através da coleta mensal de fezes e fazer o exame de OPG. E ainda, como eu tenho um grupo de alunos, e até para o treinamento dos alunos, mensalmente é feito FAMACHA, score de condição corporal, e o resultado dessa OPG, né? Eu não faço só a OPG, também a OOPG, que é a incidência de oocisto por causa do ambiente estabulado. Então, são 4 parâmetros
que vai decidir, vai orientar a gente a decidir o que fazer com os animais. Quando o score começa a cair demais, a FAMACHA começa a ficar ruim, aí eu olho lá a OPG e entro com um plano de vermifugação. Nós não temos um calendário de vermifugação. São essas as informações que vai falar para a gente, preciso ou não preciso entrar com uma vermifugação. E aí só tocou num ponto extremamente importante, né, professor? Tanto a ovinocultura quanto a caprinocultura é usar ferramentas estratégicas para controle e convivência da verminose sem dano econômico, né? Luciano, o pessoal pensa, mas isso é muito caro, professora, a senhora faz porque tem aluno, porque tem um curso de veterinário do lado. Fazer a OPG é uma coisa muito fácil, não é caro. Um bom treinamento, um bom curso, você compra um microscópio que não vai custar caro, um contador e pronto. A gente tem, o pessoal da professora Adriana, da parasitologia, faz para nós. Mas a gente tem no nosso setor de ovinos um microscópio e todo contador, né, que é baratinho, e quando a gente não tem o apoio do laboratório, a gente faz aqui mesmo, né? E isso é uma ferramenta, assim, importantíssima. Eu falo que o animal, ele conversa com a gente. A gente é que tem que decidir se a gente quer conversar com ele ou não, né? Verdade, ele conversa não com a gente. faço. Então, a gente tem um problema aqui, talvez, de manutenção da pastagem para que a qualidade desse controle da verminose fosse melhor. E no passado, indiscriminadamente, a universidade não controlava o princípio ativo que era comprado para poder vermifugar os animais. Então, ao longo do tempo, entrada de vários princípios ativos, a gente teve aí o desenvolvimento de resistência a vários medicamentos. O que aconteceu com o produtor no mundo todo, né? Quer dizer, é a realidade da maioria dos produtores, é a resistência aos princípios ativos, né? A gente faz em torno de 3 a 4 vermifugações por ano, não mais que isso. Mas a nossa vermifugação está muito intensa quando a gente faz. Então, o que a gente faz? Usa a ivermectina, o levamisol e o albendazol. São 3 bases. 3 bases juntas e a gente dá dosagem dobrada. Faz o que o produtor na praia chamava de trimix, né? Sim. Só que a gente tem que tomar muito cuidado em passar uma informação dessa, claro. Porque o criador não pode dizer, a professora Iraídes falou que usa dessa forma, eu vou usar também. Não. Avalie como está teu rebanho, qual medicamento que você está usando, se ainda há possibilidade de usar um outro princípio isoladamente, de acordo com a recomendação, porque nós chegamos numa condição extrema pelas condições que nós temos aqui. Cada propriedade é uma realidade, uma particularidade. Né? Não dá para copiar receita. Não tem receita de bolo. Não existe. Mas as ferramentas, OPG, FAMACHA e score corporal, isso sim é receita. Sim. É ferramenta. E outra, a seleção. Eu falo, lá no setor de ovinos a gente está com uma seleção muito mais forte nesse sentido. A verminose, ela tem um fator genético, né? Então, muitas das vezes, quando você faz a FAMACHA e a OPG, você encontra assim, o animal está com 1000. Você vai na literatura, está dizendo, olha, acima de 500, você vermifuga. Ok. Só que a FAMACHA está perfeita. Ele está com 1000, mas está com a FAMACHA linda, maravilhosa. E o score também, às vezes, adequado. O score está perfeito, isso. E aí, vou vermifugar? Às vezes eu tenho que vermifugar porque no meu rebanho tem animais que não têm a mesma resistência que aquele. E aquele é um disseminador para o outro que não tem resistência. Mas se eu tenho um rebanho já selecionado, para que eu vou vermifugar um animal que está bem resistente? Só jogar vermífugo fora, jogar recurso fora. Então essas informações, quando a gente faz escrituração zootécnica, a gente tem a informação, a gente tem um poder de decisão muito melhor, uma eficiência no planejamento bem melhor. E aí fica a dica ao produtor, realmente utilizar as ferramentas aliadas, né, para tomada de decisão, para que ele tenha efetivamente a verminose não como um problema, mas como um fato que está no rebanho, mas que pode ter convivência sem dano econômico algum. Sim, né? E a gente convive aqui, às vezes, com animal que realmente ultrapassa assim, limites absurdos, né? 10 mil, 15 mil OPG. E a gente fala, como é que está o animal? Muitas das vezes chega uma condição extrema, um animal menos resistente, a gente tem que mandar lá para a veterinária, para olha, vamos ver o que a gente consegue fazer, porque o vermífugo não está funcionando. Mas no processo de seleção ao longo do tempo, a gente ir selecionando filhas de animais que têm contagem alta e mantém um score bom e mantém uma FAMACHA boa, e descartando aqueles animais que a mãe não é bom, não tem uma escrituração boa, a gente com o tempo a gente consegue um rebanho mais resistente. Perfeito. Então estou aqui, né, falando um pouco aqui do controle de verminose dentro aqui do setor de capril da Universidade Federal de Lavras, que tem, né, as matrizes, todas elas a pasto,
o que mostra ao produtor a possibilidade da caprinocultura a pasto. Vamos olhar os animais a pasto, professor? Então aqui a gente tem o nosso rebanho manejado durante o dia no pasto, como eu falei, né? E vocês percebam que não é um pasto maravilhoso, tá? É braquiária que nós temos aqui, mas elas estão confortáveis aqui. No dia que tem mais sol, nós temos sombreamento natural, né? E isso traz para o animal um conforto que para o sistema de produção funciona bem. É muito importante o criador ter uma ideia de que caprino de leite tem que ser totalmente estabulado. Na minha visão, não. Se eu tiver um pasto adequado, uma taxa de lotação, porque também não adianta ter uma área pequenininha e colocar muito animal ali. E anualmente a gente está manejando esse pasto. Aqui a gente não faz muito manejo não, por questão de limitação de recurso, mas a gente tenta sempre jogar esterco da própria produção nossa, na época, finalzinho da seca aqui, para tentar manter uma boa produção. Nosso rebanho não é grande. Nessa área aqui, só para vocês verem, a gente está com um rebanho caprino aqui, mas também nós temos em torno de 50 fêmeas ovinas que também são manejadas aqui. Então a gente vai revezando entre as duas espécies, tá? E isso, para um criador que cuide o mínimo necessário de uma pastagem, mesmo sendo animal para leite, e faz a suplementação, o custo de produção é menor e ele vai ter um retorno melhor da criação. Se você intensifica, você tem que estar preparado para produzir mais, para poder conseguir cobrir esse custo de produção. Não consegue, não dá para poder produzir mais, existe uma limitação até genética, eu tenho que buscar alternativas mais em conta. É um animal ruminante, o principal alimento está aqui. Aí na questão da verminose, se a gente tiver controles simples e barato, a gente também consegue. Tem que vermifugar todo mês. Não, não tem. Tem que seguir um calendário de vermifugação. Não, não tem. O animal está falando para você se ele precisa ou não. E aqui nós estamos, desde 2018, nós colocamos o Sunny puro registrado, né? E a gente pensou que ia piorar a condição, porque pegou um rebanho mestiço, e pelo contrário, a gente prefere ainda manter um rebanho pequeno. A gente ainda está com limitação de recursos que a universidade recebe. Se eu aumentar demais, a gente pode ter problemas. Mas o animal está muito bem. Olha o conforto, olha o animal ruminando. À tarde recebe a suplementação, produz o leite. Professor, aqui nós temos, na realidade, a senhora tocou em 3 assuntos extremamente importantes. Primeiro, manejar pasto como cultura. Nós estamos falando de pastagem, é uma cultura, ela tem que ser manejada. Segundo, é a possibilidade, né? E aqui nós estamos vendo na prática de forma cabal, que aquela verdade absoluta que muitos produtores têm, que a caprinocultura de leite é 100% estabulada, 100% intensivo, também não é uma verdade. E a questão, né, do manejo sanitário, que é o uso das ferramentas, quer dizer, aliando todas essas questões de suplementação de acordo com a categoria, a exigência ela vai receber uma suplementação em função da produção, manejando o pasto como cultura e fazendo o controle sanitário, a caprinocultura pasto comprovada que é viável. Funciona. Aqui a gente está num sistema muito simples a pasto. Eu poderia fazer vários piquetes, fazer rodízio de piquetes, eu poderia colocar uma leguminosa aqui e consorciar com a gramínea para poder melhorar ainda esse sistema a pasto. Fazer coxos de oferta de sal mineral, e muitas das vezes, dependendo da genética, às vezes eu nem preciso suplementar lá no coxo, né? Dependendo da genética, isso aqui é suficiente. Se eu fizer melhorias nessa área aqui, eu consigo manejar o animal e ele produzir muito bem aqui. E detalhe, você tem... eu sou muito acadêmica nesse sentido, né? O animal a pasto, às vezes ele não produz uma quantidade muito grande de leite, mas eu tenho um leite com muito mais sólidos totais quando eu tenho mais volumoso na dieta, né? Vai ter um percentual a mais de gordura, produz um pouco menos, mas o rendimento para a produção de derivados, de repente o criador produz derivados, vai render um pouco mais, né? E ainda o perfil, a composição desse leite, ela vai ser um pouco melhor também. É claro, o animal que vai receber mais grãos, ele produz mais leite, mas ele acaba diluindo um pouco esses compostos que nós temos que são benéficos para o leite. E aí vem um detalhe, né, professora? É aliar muitas vezes a questão do custo de produção com o preço daquilo que está se vendendo. Sim. Muitas vezes a gente vê o produtor discutindo só o preço do leite. O leite está ruim, está isso, está aquilo, mas ele esquece de ver o custo de produção. Então aqui nós estamos vendo que, como a senhora falou, é um ruminante
que o volumoso é o principal alimento e que nós temos condição de reduzir o custo de produção, e o produtor muitas vezes tem uma margem, mesmo que a produção seja menor, mas acaba tendo uma margem maior por causa desse custo. Sim, você me lembrou de uma frase da professora Sarita, lá de Pirassununga, né? Eu troco 3 sacos de preguiça por um de coragem. Né? Por quê? Na verdade, o sistema confinado ele exige muito mais da mão de obra, do colaborador. E a pasto, muito mais tranquilo. A coragem que o criador tem que ter é de arregaçar a manga e cultivar o pasto. Né? Aí diz a professora Janaína de São João del Rei, pasto é cultura. Né? Então, se eu consigo melhorar essa condição de criação, o meu custo de produção desce. Quanto está pagando leite? Aí o criador fica lá assim, nossa, mas o laticínio tem que pagar mais, não sei o quê, o consumidor tem que pagar. Muitas das vezes o problema não é o que se paga pelo leite. Às vezes é, mas às vezes é o gasto que você está tendo desnecessário com um sistema de manejo que não é adequado ao que você tem no seu mercado. Muitas vezes, para aquele sistema de produção, a atividade não remunera quando você pode ter uma condição a pasto altamente rentável com melhor resultado para o produtor. Exato. Exato. Aí tem outras questões, como eu falei lá atrás, a questão do bem-estar do animal para mim é primordial. Se eu quero um animal produzindo bem, ele tem que estar bem. Se eu começo a exigir da fisiologia desse animal, a imunidade cai, o estresse vem, ele produz menos, ele exige mais medicamento, ele exige mais limpeza criteriosa, e isso vai só aumentando o custo de produção. Com certeza. É uma coisa puxa a outra. Exato. Perfeito. Estamos vendo aqui com o professor Iraídes, setor de caprinocultura, Universidade Federal de Lavras, né, os animais sendo conduzidos aqui no sistema a pasto com apenas a suplementação de acordo com a categoria e produção. Perfeito, professor. Vamos ver os outros setores aqui do setor de caprinos? Vamos sim. Continuando a falar da alimentação dos animais, né? Como eu falei, essa área está gradeada para o plantio de milho para fazer a silagem do próximo ano, né? E aqui nós temos um material já ensilado, é sorgo. Nós conseguimos de um professor do departamento de agricultura, não foi de graça não, nós tivemos que pagar. Aqui tudo a gente paga, né? Aí ele tinha uma área de sorgo que ele plantou e nós precisávamos de comida. E aí a gente teve que negociar esse valor, né? A gente passou o recurso para ele comprar insumos para a próxima produção de sorgo dele e ele acabou nos cedendo o material e nós ensilamos no meados do semestre passado esse material com a perspectiva de que a gente ia usar esse ano. Mas a gente está no finalzinho da silagem de milho lá no setor de ovinos e provavelmente a gente não vai abrir esse material. Apesar do pessoal estar achando que a capineira não vai crescer o suficiente para fazer corte, e aí teria que abrir, justamente para poder fornecer na pernoite dos animais. Eu estou tentando segurar o máximo desse material. Quando nós fizermos, ver que é um silo baixinho, né? Isso é importante para pequenos ruminantes. Porque se eu fizer um silo como eu faço para grandes ruminantes, na hora do corte, né, acamado, uma área mínima para cortar para que não estrague o material. Então a gente preferiu fazer mais longo, mais baixinho, bem compactado, e aí a gente tem uma área... A fatia de maior, consumo adequada ao consumo diário. Uma fatia maior de corte para atender os 2 rebanhos, de forma que eu vou preservando o material que está ali ensilado. Se eu fizer um corte muito estreito, a chance de eu ter uma perda maior a cada retirada é maior. Então, silo baixinho, tem aqui em torno, acho que se eu não me engano, 60 ou 70 centímetros de altura, no máximo. Tá? Claro que a gente calculou de acordo com o nosso rebanho, a largura, a altura e o comprimento desse material. Aqui, se eu não me engano, tem 23 toneladas ensiladas de material sorgo, que eu vou tentar preservar para a próxima edição. Lembrando, né, professor, nós estamos falando aqui de um sistema, acabamos de falar do sistema a pasto, e o objetivo aqui da silagem é a suplementação dos animais que vêm de acordo com a categoria e também no período seco do ano, que a pastagem tem uma qualidade menor. E perceba, isso que você falou é muito importante, tem que saber a condição que nós temos ao longo do ano, ela quase que se repete, claro que tem variações de ano para ano, mas você tem que ser precavido. Você não pode apagar o incêndio em cima da hora, não. Então a gente sempre tem que ter uma reserva. Nesse caso aqui, a gente já tinha ensilado 2 áreas, 2 silos lá embaixo no setor de ovinos. Aí houve a chance desse material da área da agricultura. E nós não tínhamos local para ensilar. Aqui é a área de piquete das cabras, né? Aí o pessoal de campo veio, cercou essa área, a escavadeira cavou aqui,
pouquinho declive que tem, já que não tem que ser uma área muito alta, e aqui mesmo no piquete nós conseguimos fazer essa área de cima. Então o criador fala assim, não tenho área, não tenho condições, uma coisa muito simples, dá para fazer, você pode fazer mais estreitinho e mais alto também, não há problema. O problema de fazer muito estreito é a compactação, né? Então às vezes tem que ser mais largo, mais baixinho, para que a compactação seja melhor e você tenha um material de qualidade, né? Então qual é o seu rebanho? Qual é o tamanho dele? Quanto material você tem para ensilar? Agora eu vou fazer os cálculos. E aí veio o planejamento, né, professora? Planejamento alimentar e planejamento de todo o rebanho, pensando exatamente na eficiência produtiva, né? E sempre com um pouco a mais. Aquela prevenção que você tem que ter. Você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Claro. São sistemas biológicos. Passa um sistema biológico, o animal é um sistema biológico. Então, por mais que a gente tenha a previsão, a gente tenha inspiração zootécnica, imprevistos acontecem. Então, você já planeja com um percentual a mais. É igual isso aqui. Sobrou, fica para o próximo ano. Então, essa precaução é muito importante no sistema de produção que envolve sistemas biológicos. Eu tenho brincado aqui nas nossas visitas, né, que a gente vê muito o famoso fazendeiro de BR, né? Chega na época da seca, tá ele lá correndo na BR, cortando capinha, etc. Tal. Quando o tempo que ele está perdendo ali e com certeza a qualidade daquele material, se ele tivesse feito um planejamento adequado, ele estaria alimentando bem os animais com um custo menor, porque o tempo dele é dinheiro, né? Com certeza. Exato, tempo é dinheiro. Então tá bom, vamos conhecer? Aqui, a gente tem aqui as áreas que nós já visitamos, né? A gente já foi no galpão ali de... Como é que você fez a gravação com o pessoal do Gal lá? Sim, né? fizemos, na maternidade. A área que eu tenho, o galpão das fêmeas e essa estrutura de apoio aqui, onde essa primeira fase aqui é uma área de apoio dos colaboradores, dos alunos que trabalham aqui. Tem ferramentas, a ração é guardada aqui também, tem um banheiro aqui para esse pessoal. Hoje o pessoal da limpeza está aqui. Eu não sabia que vocês estavam aqui. Posso passar um pouquinho, vou sujar um pouquinho aqui, mas a gente tem um dia sim, um dia não, o pessoal da limpeza sempre vem aqui dar uma geral pra gente. Olá, tudo bem? E aqui nós temos uma área que o objetivo é a gente fazer cursos, dias de campo, receber o pessoal, fazer algum evento, tá? E também, claro, a gente conduz pesquisa, tem alguns frisos aqui que a gente está guardando material de um trabalho que a gente fez de cordeiro, que são amostras de carne que a gente vai avaliar ainda o aspecto sensorial. Está faltando só a parte sensorial, a gente já fez a parte de características físicas, químicas da carne desses cordeiros, né? E o material está guardado agora só para avaliação sensorial da carne, junto com o pessoal da engenharia de alimentos, para saber o efeito dos tratamentos que foram aplicados sobre a qualidade dessa carne, o sabor dessa carne. Ali nós temos uma entrada principal, como a gente organiza o evento aí para por ali, e duas áreas, dois vestiários e dois banheiros masculino e feminino em cada uma das áreas. Né? Às vezes fica meio subutilizado aqui, mas os alunos acabam aproveitando para guardar algumas ferramentas, trabalhar aqui na mesinha. E também nós temos um problema, tá vendo? O freezer está ali para fazer manutenção, já está agendada a manutenção dele, mas é um freezer que os alunos guardam o leite que é ordenhado. Nós hoje não podemos comercializar esse leite, porque nós não temos um trabalho de inspeção rigoroso aqui. Então, todo leite que é obtido do rebanho nosso é muito pequeno, não é uma quantidade muito grande. Hoje, se eu não me engano, acho que está sendo 8 litros por dia que nós estamos produzindo, é muito pequeno, mas tem que ter um destino. Aqui na universidade, nós não podemos jogar material biológico no meio ambiente, ideia, né? Acho que nunca vamos poder fazer isso. Então, a gente tem um sistema de coleta de material biológico. Então, o material que a gente não consegue doar para funcionário ou para alunos, a gente simplesmente vai colocando aqui, colocou demais. Eu falei, gente, precisamos fazer uma manutenção. Pedi para o pessoal da coleta de material biológico para guardar, para levar esse material e descartar de forma adequada. Então, resumindo, nosso leite é doado para alunos, é doado para funcionários. Mesmo assim, a gente tem um controle junto ao pessoal da veterinária com relação à incidência a testes de brucelose, a testes de leptospirose, que é muito importante, mesmo doando, mesmo não comercializando, ter a certeza de que esse leite é um leite seguro para ser consumido para quem está recebendo esse leite. Reforçando, né, professor, o objetivo aqui ele é didático, né? A universidade não tem por objetivo a comercialização. Então, obviamente, a produção ela tem mais uma função didática de pesquisa do que a comercialização em si. Vamos conhecer o setor de ovinocultura? Vamos lá, vamos no setor de ovinos.
Bom, aqui nós estamos no setor de ovinos da universidade, né? A gente tem a área dos currais que nós mantemos as matrizes, aqui no cantinho os reprodutores, aqui uma estrutura de apoio para o pessoal que trabalha aqui, para os acadêmicos que trabalham aqui, e lá uma área que a gente em época utiliza para experimento ou na época de parição também a gente mantém as ovelhas recém-paridas ali. E aqui o curral de manejo que precisa de uma manutenção, ele tinha várias divisórias, com o tempo foi se deteriorando, mas está aí para poder ficar como referência e a gente ir lutando para conseguir melhorar a condição do curral de manejo, né? Então, basicamente as estruturas que nós temos aqui são essas, além dos pastos, da capineira logo acima, né? E ainda tem uma estrutura ali que é de silos. Eu não sei se quem não conhece a universidade aqui, né? Nós estamos bem na parte finalzinha da universidade e essa área toda aqui, ela era uma antiga área de pesquisa da EPAMIG na bovinocultura leiteira. A EPAMIG está logo ali embaixo, né, bem pertinho daqui. E quando o bovino de leite foi transferido, acho que se não me engano, para Três Pontas, né, isso foi doado para a universidade, foi mandado para o departamento de zootecnia, e o professor Juan, na época que era responsável pelos ovinos, acabou transferindo a bovinocultura para cá. Então toda essa área aqui é uma adaptação da estrutura que era utilizada pela bovinocultura de leite da EPAMIG. E ali eram silos, né, que o pessoal da bovinocultura de leite fazia, mas são silos pequenos, estreitos, que têm uma dificuldade muito grande de compactação. Hoje a gente utiliza como esterqueira. Perfeito. Né? Vamos lá conhecer um pouco ali do rebanho de ovinos sim. Aqui, do setor de ovinocultura. Nesse momento, durante o dia, as ovelhas são no pasto, mas nós temos aqui os machos que nós temos no setor. Praticamente esses machos, três já estão para descarte, tá? Esse aqui por idade mesmo, esse daqui porque não desenvolveu muito bem e ele tem um problema na pata também, então para a gente não vai servir. Nós vamos manter esse daqui e ter um cuidado no controle da reprodução dele para que ele não venha acasalar fêmeas que têm algum parentesco com ele. E o outro foi um animal que nós recebemos de doação de um criador que deixou aqui no hospital veterinário, uma matriz com um cordeirinho. Ele não veio buscar, falou que era para ficar com os animais, a gente acabou ficando com esse menorzinho aí que também vai para venda. Então hoje na situação nossa de reprodutor é essa, a gente está atrás de um reprodutor também aqui, preferencialmente de raça de carne. Não necessariamente DOP, mas de carne, tá? E aí, entrando aqui, a gente vai ter o curral de manutenção das matrizes, né? Nessa época do ano nós estamos com as fêmeas já desmamadas, né? Então nós estamos com um rebanho médio de 50 animais, mais 19 borregas, que nasceram ano passado, que a gente consegue manter aqui e em outra área, lá na outra estrutura que a gente vai ver. Então essas duas baias aqui são para manutenção das matrizes que estão recém-desmamadas. Quando é época de estação de monta e parição, essa área também nós mantemos as matrizes. Agora, como não está sendo utilizado pelas matrizes, a gente implementou aqui uma experimentação para um TCC de aluno de graduação. Não é de pós, tá? É um trabalho mais simples, onde a gente está avaliando sistemas de alimentação. Então a gente tem ali 3 baias de machos, 3 baias de fêmeas. E o que nós estamos fazendo? Como é um trabalho mais simples de TCC, sistemas de alimentação, alimentação 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, fêmeas. A mesma coisa, 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, macho, tá? Qual que é o intuito de um trabalho como esse? Apesar de ser um trabalho simples, é saber o custo-benefício de eu fornecer à vontade. Não significa que o animal que recebe uma alimentação por dia, ele está com restrição alimentar. Não, a gente sempre avalia o quanto ele consumiu e para que no dia seguinte tenha pelo menos 10 a 15% de sobra. Então, não tem restrição alimentar. Só a oferta que é particionada. Se a gente conseguir provar que, alimentando 1 vez por dia, o animal vai ter o mesmo desempenho e vai consumir menos, que é o que a gente está observando, aparentemente quem recebe 1 vez por dia está consumindo menos. Se ele manter o mesmo desempenho dos outros, a gente consegue otimizar um sistema de manejo num criatório. E a intenção também é avaliar consumo e desperdício, também pensando Sim. Em sobra, em custo? Sim. Os meninos eles estão avaliando a condição de sobra
mas por conta de você ter uma alimentação à vontade. Se eu não tiver sobra, eu posso estar com restrição alimentar. Então, por isso que tem essa sobra. E por que 10 a 15%? O pequeno ruminante ele é muito seletivo. Se eu fizer uma sobra de 5%, pode ser que eu tenha só talo aqui. Hoje a alimentação desses animais é feno de Tifton e ração. Na proporção 45-55, tá? 45 de ração, 55 de feno, certo? E o cálculo do consumo em função do peso vivo. Sim. Consumo de matéria seca em função do peso vivo. Aqui a gente não tem, a gente faz vários ensaios aqui em confinamento individual. Dessa vez, até por ser um trabalho de graduação e uma restrição de pessoal para trabalhar, a gente preferiu fazer o confinamento em conjunto. Então a gente não vai ter o consumo individual do animal, a gente vai ter o consumo médio da baia, que a gente não vai conseguir fazer uma análise estatística, mas vai ter como referência. Mas o desempenho individual, ele sim vai para a estatística. Não só desempenho, vocês veem que tem uma marca no lombo dos animais, a gente está fazendo avaliação da área de ouro de lombo e espessura de gordura subcutânea, né? Na entrada dos animais no experimento nós fizemos uma tomada dessas medidas e quando finalizar nós vamos fazer de novo a tomada para ver se houve diferença na composição corporal desses animais. Se ele alimenta 1, 2, 3 vezes por dia, há mudança na composição corporal? E uma outra avaliação que a gente vai fazer no final é a parte de comportamento ingestivo. Quanto tempo o animal passa em ósseo, ruminando, se alimentando, ingerindo água, deitado. Isso é importante porque a gente sabe o nível também de estresse que o animal está associado ao desempenho. E isso para a gente vai ser parâmetro de direcionar. Olha, é interessante fazer alimentação 1, 2, 3 vezes ao dia. E essa ideia dessa avaliação agora partiu de uma das alunas que fez estágio recentemente num criatório. E o criador fez exatamente essa pergunta. O que é preferível, alimentar 1, 2 ou 3 vezes ao dia? Vamos responder a resposta dele com um estudo, né? Pode ser que não tenha resultado nenhum, pode ser que simplesmente o empate. Se empatar é bom, então eu vou alimentar 1 vez ao dia. Minha mão de obra vai ser destinada para outra coisa ao longo do dia. Ou não, vamos provar que o custo-benefício de 3 vezes ao dia, apesar de eu ter o trabalho de fornecer 3 vezes ao dia, é melhor do que 2 ou 1 vez. Professor, é importante o papel da universidade nessa pesquisa aplicada, né? Quer dizer, respondendo ao produtor um questionamento dele lá na propriedade, na realidade do dia a dia, mas com embasamento teórico, técnico, dando resposta a ele. Então essa aproximação da academia com o produtor é fundamental nesse processo. Até bem pouco tempo atrás, eu fazia parte do programa de pós-graduação aqui. Então, nossas pesquisas eram muito mais, até pelo recurso que a gente recebia, a gente tinha que caprichar mais e tinha que publicar. A gente sempre foi cobrado muito por publicar, né? E eu comecei a perceber que essa cobrança, ela não tinha muito um viés para o criador. E com o tempo, até mesmo pela exigência do programa de precisa publicar, eu não conseguia alcançar essa exigência, eu falei, ok, vou trabalhar com a graduação. Então hoje os nossos trabalhos continuam com trabalhos de pesquisa, continua tendo a mesma importância, mas com os alunos de graduação. Dessa forma eu consegui ter um viés pesquisa e extensão muito mais estreito, uma participação do aluno de graduação muito mais intensa no desenvolvimento de projeto, porque antes era só aluno de pós-graduação, e, a meu ver, hoje eu tenho muito mais resultados com a formação do profissional e com o atendimento do criador, exatamente por essa ligação da pesquisa com a extensão. Antes eu tinha que atender especificamente a um programa de pós-graduação, isso me incomodava um pouco. Não estou desmerecendo nenhum programa de pós-graduação, mas hoje eu me encaixo muito mais na extensão com o ensino de graduação, continuando a fazer pesquisa, continua a mesma importância. Semestre passado nós fizemos uma avaliação de óleo essencial com um aluno da agronomia, nem era da zootecnia, nem da veterinária. Ele propôs para a gente avaliar óleo essencial, conseguiu uma parceria com uma empresa para redução de estresse de fêmeas paridas, recém-paridas, e redução de estresse do confinamento de cordeiros. Nós não tivemos um resultado tão expressivo para as fêmeas, mas para os cordeiros a gente teve uma avaliação do desempenho dos animais que receberam o óleo essencial para redução de estresse muito melhor. Claro que a gente tem que avaliar o custo-benefício, tá? Ele chegou a fazer uma avaliação por cima do custo-benefício, ele acha que pela redução do tempo de confinamento, porque o animal teve um conforto melhor, vale a pena sim usar o óleo essencial. A gente precisa fazer mais pesquisas e comprovar, mas é uma pesquisa prática, feita por um aluno de graduação, e que depois, quando a gente fez a defesa de TCC dele, né,
o pessoal fala, mas peraí, esse trabalho é de graduação, mas você publica numa revista de alto impacto. Então, e isso para mim, hoje, faz mais sentido do que há tempos atrás, que eu realmente estava mais preocupado com pós-graduação, com currículo. Isso foi me incomodando. Claro que é importante, o pessoal que se encaixa nesse perfil continua fazendo, tá? O nosso setor ainda é apoio para as pesquisas de pós-graduação também, de outros docentes, de outros alunos, mas hoje eu prefiro trabalhar com a graduação e com a extensão. Acaba sendo um viés prático para o produtor respondendo essas perguntas. Exato. E uma outra coisa, a outra área que nós falamos que é de pesquisa, normalmente a gente faz esses ensaios lá. O que nós fizemos esse ano? Como o nosso rebanho consegue ser mantido naqueles 2 currais e essa área ficar ociosa, até para a saúde dos animais a gente preferiu fazer aqui. Por quê? Nós temos uma circulação de ar melhor nesse galpão, o piso aqui é terra batida e a infiltração dos resíduos, né? Aqui, não sei se vocês sabem, claro, não falei ainda, mas o piso aqui na época do professor Juan, ele foi planejado pelo pessoal da engenharia agrícola para filtração dos dejetos líquidos. Então nós temos 10 centímetros de terra batida, 10 centímetros de brita, 10 centímetros de areia e 10 centímetros de carvão. Porque nós temos uma nascente ali e para não contaminar a água dessa nascente, esse sistema acaba filtrando melhor os resíduos líquidos. Na parte dos resíduos sólidos, a terra batida facilita diariamente fazer uma varreção, coletar as fezes e jogar na esterqueira, né? E periodicamente a gente faz a vassoura de fogo para manter os animais numa condição de confinamento, que poderia desenvolver a hemeriose com muita facilidade, de uma forma mais adequada. Lá no galpão com piso de concreto, eu teria uma dificuldade maior, porque eu não teria infiltração, eu teria que limpar mais assiduamente, a hemeriose ia se instalar com muito mais facilidade. Para animal jovem, é o que vai causar, o principal causa de diarreia e mortalidade dos animais confinados. Então, aqui, para nós, na questão do controle da sanidade desses animais, é bem melhor. Perfeito. Então, aí mais um pouco do setor de ovinocultura aqui, Universidade Federal de Lavras, com o professor Aídas, a gente vendo aqui um trabalho de pesquisa e graduação aplicado à realidade do produtor. Bom, aqui a gente está numa área, num galpão, também adaptado quando nós recebemos lá da Ipamig, que era um depósito da bovinocultura de leite, né? E foi feita a adaptação para pequenos currais aqui dentro, baias, né, coletivas. Na verdade, eram 3 baias, 1, 2, 3. Durante um tempo a gente teve que manter um bode aqui para poder separar das cabras lá em cima, e ele fez o favor de quebrar a mureta que estava ali, destruiu a mureta, então hoje virou uma baia em L e essa daqui, né? Percebam que isso é uma condição bem adaptada, não é a adequada, porque se olhar aqui o nosso telhado é fibra, telha de fibrocimento, isso para a criação animal não é adequado. Então, o que nós fazemos aqui, levando em consideração o que nós temos? E é piso de concreto também, tá? Então, nessa época do ano que nós não temos crias recém-nascidas, quem fica aqui são as borregas. Elas vão ficar durante o dia todo no pasto e só vêm para cá para pernoitar. Durante o dia, o Gabriel, que está trabalhando aqui, ele faz a varreção, não só o Gabriel, mas os alunos também. Os alunos aqui pegam na enxada, pegam na pá, fazem a limpeza, varrem, de tempos em tempos a gente raspa isso daqui, passa a vassoura de fogo e sai com um resíduo. Não tem infiltração porque é concreto. Mas para a condição que nós temos hoje de borregas que ficam no pasto o dia todo, só para pernoite está tranquilo. Quando é época de parição, assim que as ovelhas estão próximas da data prevista de parto, nós trazemos para cá. Só que aí o manejo aqui é feito com maravalha, né? Custo é maior, a gente pega aqui na universidade mesmo ou sai procurando alguém que possa doar para a gente. É difícil, não é fácil não, mas a gente consegue. E aí essa maravalha semanalmente ela é trocada, eu tenho uma condição mais confortável. A nossa aparição coincide com a época de inverno aqui, então eu não vou ter problema do calor excessivo aqui, os animais praticamente ficam o dia todo aqui, só na hora da limpeza a gente solta ali no curral de manejo, faz a limpeza e volta com as mães e as crias em uma área mais protegida. Até porque é inverno, né, a temperatura cai bastante, com a cama bem arrumadinha aqui, eu vou ter um conforto melhor para os animais. Mas eu tenho que fazer sempre a vassoura de fogo aqui, porque como é uma área que não dá para fazer uma limpeza adequada, não tem infiltração, se eu não fizer isso, o principal problema que eu vou ter aqui é a hemeriose.
principalmente com animal jovem. E lembrando, né, professor, nós estamos dentro de uma instituição de ensino, pesquisa e extensão que utiliza os meios, os recursos que tem disponível. Como a senhora explicou, aqui é uma área que foi adaptada para o setor de ovinocultura. Obviamente, não é, como a senhora falou, o ideal para colocar como referência para o produtor, mas para as finalidades de ensino, pesquisa e extensão, ela funciona efetivamente. Sim, sim. Quando nós temos o confinamento individual dos animais, antigamente a gente fazia naquele galpão ali, que começou a se deteriorar. Para você ter ideia, aquele galpão ali, ele foi elaborado em 1993 e desde então não houve a manutenção. Então agora eu estou em negociação com a universidade para retirar aquela telha de fibrocimento, colocar um madeiramento novo, colocar a telha de cerâmica que é mais confortável, para fazer os ensaios individuais de confinamento individual lá. Hoje, quando a gente tem confinamento individual, a gente faz aqui, a gente monta as gaiolas individuais aqui, naquela baia, nessa, e faz aqui por segurança. Lá eu falo para ninguém entrar por enquanto a gente não tiver uma boa manutenção daquela área. Né? E a gente vai trabalhando com o que tem. Né? Joia. Conhecemos aí mais uma área do setor de ovinocultura aqui na Universidade Federal de Lavras, né, nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Pois não, professor. Ok. Aqui nós temos a fábrica, a área de guardar as rações, né, pesagem. A gente tem todas as rações separadas por categoria: ração de ovelha, ração dos cordeiros do experimento, ração dos reprodutores. Tá? Os alunos eles moem na picadeira o feno, está sendo fornecido lá para os animais do experimento. Ovelhas paridas, então toda a ração aqui é por categoria. A gente elabora a ração na fábrica do departamento de zootecnia e o sal mineral fica guardado aqui. E a gente tem uma outra salinha aqui também de insumos, né, que a gente guarda o material mais seco. Hoje ela está com algumas telas, acho que não tem luz aqui, deixa eu ver, tem, mas está muito fraquinha. O feno nós temos com alguns fardos aqui, mas a maior parte está lá em cima no outro galpão dentro do departamento. A gente traz o que a gente vai usar de imediato. A maravilha para o ano que vem já está sendo guardada já para o próximo período de parição. Este já é o feno moído e algumas telas que a gente faz aí a manutenção das cercas, né? Então fica uma área mais de guardar insumos mesmo. Perfeito. Estou conhecendo aí um pouco mais do setor de ovinocultura aqui na Universidade Federal de Lavras, dentro dos propósitos aqui de ensino, pesquisa e extensão. Bom, nós estamos aqui na área de pastagem do setor de ovinos, né, que também pode ser utilizado pelo setor de caprinos. A gente tem um setor só aqui, como eu já falando. Então aqui a gente tem uma formação, são 5 piquetes, né, de Tifton, mas que está já hoje, por questão de manutenção, contaminado com uma vegetação diversa aqui, que precisa de uma manutenção, mas que para o nosso rebanho, que é pequeno, a gente consegue manter muito bem os animais. A gente está no início da chuva, percebam que está bem coberta a área de forrageira. Tá? Esse lote aqui são lote de borregas, mas nós também temos animais de descarte que a gente maneja junto com o lote de borregas, justamente para que esses animais recuperem a condição corporal, já que são animais mais velhos, e a gente possa comercializar de uma forma melhor. Então, como as borregas recebem uma suplementação melhor, ficam num pasto melhor, esses animais de descarte que são mais velhos, que a gente começa a descartar a partir de 6, 7 anos, a gente maneja junto com as borregas. Né? Então a gente está aqui com um lote de borregas que nasceram no ano passado e vão entrar em estação de reprodução pela primeira vez a partir de fevereiro do ano que vem. Né? Abaixo aqui a gente tem a formação da capineira, que atende aos 2 setores, uma capineira de capim-elefante, que na época das chuvas serve para que a gente forneça alimentação durante a pernoite dos animais. Né? Então a gente tem lá a sequência, subir no setor de ovinos, a capineira, esses 5 piquetes aqui de Tifton, né? Percebam que nos 4 primeiros piquetes nós não temos sombreamento, é um problema que nós temos aqui. Até bem pouco tempo atrás a gente tinha uma estrutura de sombrite para dar um conforto melhor. Todos os piquetes têm bebedouro, tá? Então com relação ao fornecimento de água, os animais não passam sede, nem podem passar de jeito, não tem que ter água para esses animais disponível. E a gente plantou algumas espécies para crescer e com o tempo ter sombreamento natural. Então hoje o dia está tranquilo, mas as laterais aqui às vezes formam algumas sombras. No dia que está mais quente, elas vão para as laterais nas horas mais quentes do dia. Lá no último piquete a gente já tem sombreamento para os animais.
Outro problema que a gente tem aqui, mas não é problema, a gente tem que só prever, nós estamos num terreno de declive, né? Então você imagina que para controle da verminose, um dos problemas que nós temos é, primeiro o rodízio, né? A gente tem um lote muito pequeno. Se a gente fala assim, tem que rodar os piquetes de tanto em tanto tempo de acordo com a espécie forrageira. Ok, mas com um lote pequeno, eles não vão consumir tudo. Então a gente sempre tem que partir para roçar. Teve uma época que a gente roçou isso aqui e fez feno. Não teve outro jeito, aproveitou o material e fez feno. Mas não só isso, na questão da verminose, o tempo que a gente precisaria descansar uma área para controle de parasitas seria pelo menos 3 meses. Só que 3 meses o capim vai embora. Por que 3 meses? Porque a L3 do Haemoncus, que é o principal parasita, ela pode sobreviver no pasto até 3 meses. Então, é claro que o rodízio ajuda, principalmente na questão do aproveitamento do melhor valor nutricional da forrageira, claro, resistência para os animais, tá? Mas no controle da verminose, é um pouco difícil porque eu não consigo quebrar esse ciclo. A outra coisa, como eu falei, o declive do terreno. O animal que pasta lá no primeiro piquete, na época da chuva, está defecando lá, está contaminando lá. Que passa para o segundo, que passa para o terceiro, que passa para o quarto e vai passar nesse quinto piquete aqui. Esse aqui seria o piquete talvez que tivesse a maior contaminação, pelo menos teoricamente. Então uma das coisas que a professora Adriana até sugeriu, mas nós não implementamos ainda, é que cada um desses piquetes tivessem canaletas direcionando toda a água que escorre do primeiro para esse último aqui embaixo, de forma a um piquete não contaminar o outro. Porque senão, aquele sentido de rodar piquete para amenizar a infestação parasitária não faz sentido. Acaba não acontecendo. Então a gente está tentando implementar, rebanho é pequeno, a gente consegue levar tranquilo, mas se eu tivesse a taxa de lotação adequada para essa área, talvez eu tivesse um problema aí de verminose por conta desse declive e a falta dessas canaletas. Professora, reforçando aqui mais uma vez, buscando trabalhar o ovinocultura a pasto. Né? Aqui é só suplementação de algumas categorias em determinados períodos do ano, mas essencialmente ovinocultura a pasto. A pasto, é o que eu falo, o pasto é a melhor comida para o animal ruminante. Mas área de pastagem degrada o ambiente. Não, um pasto muito bem manejado, pelo contrário, ele contribui para o meio ambiente. O problema é aquele pasto que é degradado, aí sim, eu não tenho nutrição para o animal e eu tenho um ambiente degradado. Então, a minha visão é, pasto é o primeiro alimento de um animal ruminante. Tem que suplementar por causa da genética ou por causa da fase fisiológica que o animal está? Ok, perfeito. Mas o principal a base é a pastagem. É a pastagem. Perfeito. Então, mais uma vista aqui do setor de ovinocultura da Universidade Federal de Lavras, onde a gente está tendo a oportunidade de visitar hoje os trabalhos que são desenvolvidos aqui com ovinos e caprinos. Então, meu nome é Alice Lucinda Ribeiro. Eu estou fazendo zootecnia aqui na UFA, em Lavras. Meu nome é Vitória Pereira Romualdo, eu sou do curso de zootecnia e estou no 9º período aqui na UFA. Meu nome é Isadora Guimarães André, eu estou no 2º período de zootecnia na Universidade Federal de Lavras. Meu nome é Thaís Vargas, eu estou no 8º período de zootecnia na Universidade Federal de Lavras. Me apresentando, professora Iraides, né, coordeno essa turminha aqui e estou como docente aqui na universidade desde 2009, mas eu sou egresso daqui da graduação, do meu mestrado, do meu doutorado, então eu tenho uma história com a universidade desde 1987. Perfeito. Nós estamos aqui com integrantes do grupo de apoio ao ovinocultura e capinocultura. Eu queria que vocês, enquanto acadêmicos do curso de zootecnia aqui da universidade, falassem um pouco para a gente do sentimento de vocês, enquanto estudantes, e da importância que o trabalho feito aqui no GAL traz para vocês enquanto formação profissional efetivamente. O que vocês têm aprendido? Nós temos aqui estudantes em períodos diferentes, né? Alguns já formando, outros entrando, etc. Como é que vocês estão vendo isso na formação profissional de vocês? Bom, eu posso falar por mim, que estou quase formando, que a UFA ela tem um papel importante, fundamental no meu crescimento como pessoal, também como profissional, e toda a parte teórica que a gente aprende na sala de aula aqui no GAL é extremamente enfatizada, né? A gente associa sempre a prática com a teoria e isso agrega muito conhecimento, né? A gente consegue aí ter visão das duas partes e junto aqui no GAL fazer essa complementação, né, da parte teórica com a parte prática. E principalmente na parte de ovinocultura e caprinocultura, o GAL ele consegue fazer o ciclo completo da criação dos animais
Então a gente consegue ter a visibilidade total da criação e, mais uma vez, né, o que a gente aprende lá na prática, a gente vem e aplica aqui também e consegue fazer essas mudanças e acompanhamento também do ciclo. Bom, eu também já estou no finalzinho do curso. O Gal, ele tem agregado muito, como eu estou no Gal desde o segundo período, ele me ajudou muito a desenvolver a minha oratória, desenvolver mais a minha responsabilidade, eu consegui ter uma visão melhor do que é ter um trabalho em equipe, do que é estar num certo tipo de empresa, né? Porque aqui a gente está aprendendo para ir para o mercado de trabalho. Então o Gal, ele agrega muito com a gente, igual a Vitória mesmo já falou, na prática, na teoria. Então tem sido muito bom para mim. É incrível. Assim, pra mim, que tô no começo do curso, no segundo período, foi uma experiência muito boa entrar aqui, porque eu nunca tive muito contato, assim. Até aqui foi o primeiro contato que eu tive com ovinos e caprinos. A professora mesmo abriu muita visão para isso. Então, é uma experiência, assim, única e totalmente diferente, que eu sinto que está agregando. Até se fosse, tipo, um mês atrás, eu jamais estaria aqui falando, assim. Então, ajuda bastante. Tá, assim, completando muito e sinto que vai ser um longo processo e muito bom. Eu que também estou no comecinho do curso, eu acho que o Gal, ele agrega muito pra gente que no começo a gente tem muitas matérias que não são voltadas para da zootecnia. O Gal a gente pega na prática, a gente aprende o que a gente aprende em sala e coloca isso na prática. Eu acho que isso é muito importante para o nosso curso. Vocês falaram aqui de gestão de pessoas, de convivência em equipe, aprender, né, a questão da prática também, do outro lado profissional, que é não só a parte técnica com os animais, mas essa convivência, né, de equipe, de gestão de pessoas, etc. Isso, muitas vezes, no curso a gente não tem, né, como uma disciplina, mas aqui a gente tem de fato na prática. Né? Vocês entendem que isso, na formação profissional, tem um peso importante? Sim. Com certeza. O Gal, ele tem uma estrutura de cargos, né? A gente tem setorização, então a gente tem coordenação geral, gestão de pessoas, a gente tem pessoal do marketing, então a gente já começa a trabalhar, né, e a ter as responsabilidades do setor, né, já no núcleo. E isso transforma a gente no sentido de, tipo assim, posteriormente, esses cargos, eles são ofertados em empresas. Então, a gente já tem uma experiência prática de como é gerir pessoas, de como é ser supervisor, de como é trabalhar no RH, mesmo que em menor escala e de forma informal, por ser um núcleo de estudo, né, o conhecimento, ele ainda fica e a formação nossa pessoal e profissional, ela perpetua, mesmo sendo uma coisa não oficial. Para quem quer entrar no Gal, né, os estudantes que estão chegando, querem entrar, querem participar, qualquer um pode participar, como é que é o processo? Eu não sei quanto tempo dura a permanência dos estudantes no Gal. A gente tem um foco sempre em participantes dos cursos de agronomia, zootecnia, medicina veterinária, e a gente já teve da engenharia agrícola, assim, mais o pessoal das ciências agrárias. E aí a pessoa que tem interesse em participar do Gal, ela pode participar do nosso processo seletivo, que a cada período a gente abre uma nova seleção, e aí as pessoas selecionadas passam por uma entrevista com os membros da coordenação, e juntamente com a professora também na avaliação, e aí depois eles permanecem um período de 6 meses no período trainee, trabalhando aqui no setor de forma prática, fazendo apresentações em sala de forma teórica, e também acompanhando os outros pessoas que já são membros, que já estão nos cargos setorizados dentro do núcleo. E aí, após esse período, a gente faz uma votação, uma assembleia, e a pessoa é aprovada ou reprovada de acordo com tudo que ela fez durante esses 6 meses de aprendizagem. Quanto tempo ela pode permanecer no Gal? Aí varia mesmo de acordo com o gosto, né? Ela pode entrar e não gostar e sair, né, a qualquer momento, ou pode ficar que nem a gente, que entrou e nunca mais quer sair. A gente não obriga ninguém a ficar, é o que eu falo, aqui no grupo tem que ficar quem tá, opa, eu tô me sentindo bem, tô crescendo, tô aprendendo e gosto do que eu faço. Esses dias mesmo eu fiz uma reunião com eles, se você não está satisfeito, sai, porque dentro de um grupo que trabalha em conjunto, se tem uma pessoa que está insatisfeito, isso pode ser um problema. Então, não existe nenhuma exigência. Eu quero conhecer outra área, eu quero ir para o grupo de forragem, eu quero ir para o grupo de bovino de leite. O aluno ele é livre aqui para poder fazer a formação profissional dele
da melhor maneira possível com o perfil dele. Então não existe prazo para ficar. Existe o prazo do trainee, que é 6 meses. Olha, você se encaixou, você não se encaixou no grupo. A partir daí ele vai traçando. Professor, nós temos aqui a formação do GAL, né, trazendo lá de trás nosso eterno professor Juan, né, a senhora foi aluna, né, depois teve a oportunidade de estar aqui como docente da universidade. Qual foi o objetivo do GAL lá na sua criação? Então, é um filme que passa na cabeça, né? O GAL ele foi fundado em 1997, né, pelo professor Juan, uma iniciativa que começou, no Brasil, os núcleos de estudos começaram a nascer aqui na universidade, na UFLA. E eu lembro que nós tínhamos o núcleo de estudo de café, o núcleo de estudo em genética, da parte mais básica aqui dentro da UFLA. E o terceiro grupo a ser criado foi o GAL. Nós fizemos esse ano oficialmente 25 anos. Se eu pensar de 97, quando foi realmente a primeira reunião nossa, seria 26 anos. Mas acabou sendo registrado em 1998, nós fizemos 25 anos de GAL esse ano. Então nós somos dos núcleos de estudos mais antigos, não só da UFLA, mas do Brasil. E ao longo desse período, o professor Juan, ele sempre nos direcionou. Eu tento fazer o exemplo que ele deixou para mim, né? Nós temos o Robson, que está lá em Barbacena, que também foi do GAL, o Silas, o Isaac. Nós temos vários egressos do GAL aí, que continuam trabalhando com ovinos e caprinos, e o professor Juan colocava isso: você tem que ser melhor do que eu. O GAL está aqui para que você seja melhor que eu, porque se você não for melhor do que eu, você não evoluiu. O meu papel também está sendo ineficiente, eu não estou fazendo você evoluir. Então esse ensinamento o professor Juan deixou para mim, e ele brincava com a gente: não, vocês são tudo bicho, depois que vocês se formarem, vocês viram a gente, né? Então, quando a gente fala bicho na brincadeira, na verdade, os alunos do GAL estão aqui hoje para poder pegar numa pá, para pegar numa enxada, para limpar um curral, para fazer uma reunião técnica, para organizar um evento maior, organizar um simpósio, uma visita técnica, para fazer reunião semanalmente, apresentar um seminário, apresentar uma palestra. Então, é tudo. É a contribuição que o núcleo dá para a formação profissional. E, graças a Deus, eu vejo os nossos egressos aí, a gente tem histórias fantásticas de egressos que estão trabalhando fora do país, egressos que estão gerenciando fazendas de caprinos e ovinos, egressos que estão com empresa de assistência individual, e todos eles saíram do GAL. Tem egressos que são professores de universidades fora do país. Então, a hora que eu começo a olhar todos os egressos nessa história de 25 anos de GAL, é muito mais vitória que eu tenho para dizer, muito mais contribuição para o setor de ovinos e caprinos depois que cai no mercado de trabalho do que qualquer outra coisa. Eu trago aí, só fez uma fala que eu trago para o meu ensinamento também do meu pai, né, que para a gente gerenciar, a gente tem que saber fazer, né? Então, o GAL dá essa oportunidade. Nós estamos tratando aqui com profissionais da zootecnia, da veterinária, da agronomia, que vão ter oportunidade de gerenciamento, mas de fato, né, para ter esse papel de gerenciamento, tem que saber na prática como é que Exato. E aí vocês entendem que esse papel está sendo feito, o GAL está contribuindo para isso para vocês. Com certeza, com certeza. É sempre muito bom estar aqui. Sem contar a relação humana, porque a gente fala que formação profissional tem a parte técnica, isso é muito importante, mas esse relacionamento entre eles, né, de vez em quando eles têm alguns problemas para resolver, não desentende, mas isso é tão importante para a formação pessoal deles, que às vezes no fundo, é até mais rico. Não que não seja importante a parte técnica, mas quando você tem uma boa formação pessoal, o profissional vem junto. Para vocês que estão aqui no GAL, qual a mensagem que vocês deixam para os estudantes que ainda não participaram de grupos de estudos, como o GAL, como outros grupos, o que vocês poderiam estar trazendo para eles como conselho, como uma forma de dar alguma ideia, alguma sugestão efetivamente? Meu conselho é aproveita desde o primeiro período, mete a cara mesmo, gente, põe as coisas na prática, não fica com medo de julgamento, as coisas. Aproveita o tempo que vocês têm aqui, porque depois, às vezes, você sai da universidade e você vai sentir falta de lá atrás, que você não aproveitou. Eu acho que participar de grupo de estudo é extremamente benéfico, de todas as formas. A evolução que você tem dentro de um núcleo de estudo, ela muitas vezes é maior do que a evolução que você tem durante a graduação inteira se você não participa de núcleo de estudos. Eu posso afirmar que o GAL, ele me abriu os olhos tanto para a área, né,
quanto para essas relações interpessoais do grupo mesmo, aprender a tratar as pessoas, aprender a trabalhar com os animais, sentir na prática como é trabalhar com ovinos caprinos e teoricamente, os conhecimentos que a gente aprende aqui, a gente tem a visão do que realmente dá certo e do que não dá certo quando você vai colocar aquilo em prática. Então, acho que como formação é essencial. Eu não seria a profissional que eu sou hoje sem um grupo de estudo e principalmente sem o GAL. Bacana. Expedição Bé Brasil, aqui na Universidade Federal de Lavras, Grupo de Apoio ao Vinocultura e Caprinocultura. Obrigado pela participação de vocês. Bom, Universidade Federal de Lavras, estou aqui com o professor Iraides, nós estamos aqui no setor de caprinos e ovinos. Professor, nós estamos chegando para o final dessa nossa visita, mas não poderíamos deixar aqui de estar falando, né, e questionando, trazendo mesmo alguns questionamentos. Primeiro, eu queria saber da sua visão, enquanto docente da universidade, enquanto ex-aluna da universidade, também participou aqui do GAL, do Grupo de Apoio à Ovinocultura, a importância da academia para a ovinocultura e caprinocultura nacional. A pergunta é excelente. A importância da academia. O aluno, ele chega na universidade, né? A primeira coisa que ele faz é: será que eu vou ter um emprego? Ao mesmo tempo, principalmente na zootecnia, né? Os alunos falam assim: mas zootecnia não é conhecida. Eu costumo dizer para eles: hoje, no meio agropecuário, o profissional, quem realmente entra com profissionalismo na agropecuária sabe a importância do profissional formado com nível superior. Todo mundo acha que o profissional de nível superior é muito caro, não vale a pena contratar. E, na verdade, a gente tem uma visão muito errada disso. É o crescimento que o criador, o empresário do setor agropecuário vai ter com a ação de um profissional de nível superior, e esse crescimento junto vai conseguir fazer com que ele seja bem remunerado, com que os outros colaboradores sejam bem remunerados, porque a eficiência vem. E a academia, ela vem exatamente nesse ponto, mostrar não só a teoria é uma pequena parte da formação do profissional de nível superior. É a teoria, a técnica, a prática, porque eles aprendem muito de prática aqui também, a convivência, a formação humana, que vai contribuir para quando ele esteja atuando profissionalmente, aquele sistema de produção venha a evoluir, né? Existe uma barreira no Brasil, né? O profissional de nível superior é caro. Aliás, é uma das coisas que a gente briga com o produtor, né? Que quando ele tem que cortar custo, a primeira coisa que ele corta é o técnico, né? É o técnico. Quando na realidade deveria ser o contrário, que é quem está ali para dar condição a ele de tomar as decisões adequadas, né? Eu acho que a ovinocaprinocultura no Brasil tem uma grande chance de, assim, chegar num ponto de destaque a partir do momento que a gente começar a enxergar a ovinocultura não somente como alternativa, porque não deu certo outra área, bovino de leite, bovino de corte, são tradicionais no Brasil, ponto. Claro, são cadeias já consolidadas. Exato. Aí você, mas não está dando certo, então eu vou entrar na ovinocultura que precisa de pouquinha área, é um bichinho menor. Não, gente, mas é por isso mesmo que precisa de mais atenção. Se ele é menor, se tiver algum prejuízo, esse prejuízo vai vir rápido. Ele não espera 1 semana, 2 semanas, ele morre no dia seguinte. Aí é que eu tenho que investir mesmo em profissionalismo, investir em profissionalismo, né, para que realmente eu tenha um retorno adequado dessa atividade. Então, o profissional de nível superior, ele é importante. A formação desse profissional de nível superior é importante para a cadeia produtiva. E na ovinocultura e na caprinocultura, mais ainda. Professor, em tese, né, a maioria das universidades federais, universidades públicas, ela se baseia em 3 pilares. Nós estamos falando aqui de ensino, pesquisa e extensão, né? Ensino, nós estamos enfatizando muito aqui o trabalho do GAL, a capacitação, o treinamento, aliar a teoria à prática. Como é que está a academia falando em pesquisa e falando em extensão? Ligar o que nós estamos tendo aqui de informação técnica, de pesquisa de fato e aplicar essa pesquisa na propriedade de caprino e ovino. Eu já vivi várias fases na academia, né? A fase inicial, eu lembro que eu era muito movida pela pesquisa. A pesquisa é importante para o meu currículo, é importante para você publicar numa revista de periódico de alto impacto, mas com o passar do tempo, eu já estou há 23 anos na academia, a gente vai notando que é importante a pesquisa, mas se eu não atrelar ela à extensão, ela não vai me servir para nada. Ela vai servir só para mim, só para o meu currículo. Mas
para colocar em prática, se eu não tiver um bom trabalho de extensão, um bom contato com o campo, com o criador, com as empresas, para poder fazer esse feedback, essa via de mão dupla, eu não vou ter impacto daquilo que eu estou pesquisando. Então hoje eu já começo a enxergar a extensão, aliás eu acho que a extensão tinha que ser o trabalho mais valorizado dentro da agropecuária. É ele que faz esse link de vou buscar a tecnologia de ponta e levar para o criador. E o dia a dia do produtor. E mostrar como é que ele tem que aplicar. Trazer o problema, levar a solução e vice-versa. Não adianta ter uma tecnologia de ponta aqui se eu não tenho quem mostre como usar. O criador vai ficar perdido aqui, essa tecnologia vai ser engavetada e não vai funcionar, não vai sair do lugar. Então hoje o trabalho do extensionista é muito importante. A universidade trabalhar com extensão é importante não só para a formação do aluno, do futuro profissional, mas também para poder ter um retorno para a sociedade de forma que ela possa evoluir junto com a formação desse profissional. E muitas vezes trazer as dores do produtor para dentro da academia, né? Porque muita gente está fazendo pesquisa aqui, fazendo um trabalho de tese, de mestrado, doutorado, etc. E nem sempre aquilo é o tema que interessa ao produtor, ou aquele tema que efetivamente ele precisa mais, né? Então trazer as dores do produtor para dentro desse ambiente da pesquisa e responder ao produtor é o trabalho que nós vimos, por exemplo, que está fazendo na ovinocultura, que é o trabalho de graduação que nós tivemos a oportunidade já de visitar. Então, trazer essas dores para dentro da academia, trabalhar uma pesquisa aplicada de fato. Né? Sim, acho que hoje um grande incentivo para mim, eu não falo que eu estou em final de carreira, mas estou quase chegando ali na beira de solicitar a aposentadoria, mas hoje uma das grandes molas que eu tenho para continuar na academia é justamente essa ligação, ir lá ver o que o criador tem de problema e trazer de volta para envolver os acadêmicos e falar, nós precisamos resolver esse problema. A gente está com um projeto hoje que é de avaliação de dados de criadores, de índices zootécnicos, que nós temos o Isaac, que está participando dessa avaliação, junto com bolsistas. Egresso aqui da universidade. Egresso daqui do GAL, da universidade, fez pós-graduação aqui, junto com os alunos que estão hoje no curso de zootecnia. A gente está trabalhando esses dados de anos coletados pelo Isaac na atuação profissional, no estudo de índices zootécnicos, para tentar pontuar pontos de estrangulamento do sistema de produção que ele vivenciou e tentar achar soluções. E é um projeto que não envolve diretamente o animal, mas o estudo de dados, que estão envolvidos 3 bolsistas de iniciação científica, ou seja, é pesquisa também, mas que não deixa de ser atrelado à extensão, porque a gente vai ter reuniões técnicas, a gente vai ter o estudo de dados que veio do campo para poder dar um retorno. E aí, dentro desse tópico, né, está falando dessa experiência prática, por exemplo, do Isaac, né, como zootecnista de campo, que traz esses dados para dentro da academia. Uma das coisas que a gente tem discutido muito é que nós temos alguns pontos de estrangulamento da atividade. Nós temos uma realidade do Rio Grande do Sul, que é típica para o Rio Grande do Sul. Nós temos uma realidade do Nordeste brasileiro, né, que tem o maior rebanho de ovino e caprino hoje, que é outra realidade, mas nós não definimos ainda um modelo ideal para a região Sudeste e Centro-Oeste. Então, esse seria um desafio da academia hoje? Exato, modelo ideal. E mesmo dentro da região Sudeste, às vezes o modelo ideal para você pode não ser o mesmo ideal para o seu vizinho. São realidades completamente diferentes. Eu falo que o ponto de partida é o mercado, porque quem vai sustentar esse sistema de produção é quem paga pelo produto que você está produzindo. Quem é o seu mercado? Quanto ele paga? Normalmente na ovinocultura a gente produz, é uma coisa esquisita, né? É contrária. Parece que é uma alternativa mais barata para o criador, para poder sair de outra atividade maior. Ao mesmo tempo, ele vai produzir um produto elitizado, que no mercado o consumidor paga mais por ele. E se o consumidor paga mais por ele, atento, esse consumidor ele é muito mais exigente. Se eu não fizer correto, não vai dar certo. Né? Eu produzo leite caprino, carne de cordeiro. Quanto que você paga por isso? Quanto que o consumidor paga por isso? Quem é o consumidor? Ele está pagando caro, ele vai exigir mais ou você vai produzir de qualquer jeito? Que eu tenho que fazer de fato. Né? Exato. Então, mesmo na região Sudeste, os modelos às vezes vão ser diferentes por conta dessa característica do mercado. Quem é o nosso patrão? É o mercado, é o consumidor. Quem manda é o consumidor. E aí eu vou me ajustar de acordo com esse mercado. Professora, para a gente finalizar aqui, eu tenho feito uma provocação nas academias e não vou deixar de fazê-lo aqui. Nós temos aí, dentro dessa estrutura da universidade, com os diversos grupos de estudo, muitas vezes os grupos de estudo estão voltados para trabalhos dentro da academia, né? Mas há a possibilidade, talvez, de desenharmos algum modelo
de nós levarmos os estudantes que passaram por esse processo de grupos de estudo para fazerem um trabalho com o produtor de extensão, principalmente no entorno da universidade. O governo federal, o Ministério da Agricultura, lançou há pouco tempo atrás a Bolsa de Residência Agropecuária, com proposta exatamente de dar essa oportunidade de pegar o profissional no final de formação ou recém-formado, para ele receber uma bolsa e fazer esse trabalho de extensão na propriedade. Como é que a senhora vê a UFLA e o GAL podendo fazer esse trabalho com os produtores de ovinos e caprinos no entorno da universidade? Se isso for botado em prática de maneira adequada, eu acho excelente. Acho excelente porque o aluno, ele forma, recebe o diploma e fica perdido, né? Sai dando tiro para todo mundo. A gente tem um recém-formado agora do semestre passado, ele está indo para uma empresa no interior de São Paulo na parte de venda, de comercialização de insumos. Mas ele queria estar atuando na área que ele trabalhou ao longo da formação dele, que foi ovinos e caprinos, é o que ele quer. Mas não tem muito o que aparecer, ele vai. A família cobra, precisa trabalhar, claro, né? E aí, tendo essa oportunidade, dentro da área que o aluno escolheu para trabalhar, se conseguir, vai ser um benefício não só para a formação do aluno que recebeu o diploma e ainda está meio perdido, mas também para o próprio produtor que às vezes não tem condições de contratar um profissional de nível superior, mas tem ali um recém-formado que está sendo remunerado para isso, né? E vai poder aumentar a contribuição para a formação profissional dele. E, ao mesmo tempo, num bom trabalho feito com o criador, talvez ele até seja contratado por aquele criador ou por outro. Então, só entende que há possibilidade de nós adequarmos essa carga horária pensando nessa possibilidade de extensão aplicada. Sim, eu estou na coordenação de curso, eu vejo isso sendo implementado hoje. Os cursos de veterinária têm obrigatoriamente o estágio interno e o estágio externo. O curso de zootecnia só tem o estágio externo no último período do curso. Agora, se a gente tiver essa residência e remunerada, eu acho que a chance maior da gente ter contribuição tanto para a formação como para o próprio ambiente. Esse vai ser um trabalho de desdobramento aqui da expedição. Professora, eu queria agradecer em nome da Expedição Bé Brasil, nos receber aqui na Universidade de Lavras. Eu agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho que a gente tem visto ao longo do tempo, né? O GAL, a senhora mesmo comentou aqui, o GAL completando 25 anos de existência, os mais antigos grupos de apoio de estudo, né, ovinocultura e caprinocultura. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que tem sido feito aqui. Foi um prazer estar aqui com a senhora. Eu agradeço, Luciano. Eu vou aqui tomar parte e te parabenizar pela iniciativa dessa Expedição Bé Brasil. Foi uma surpresa quando eu vi você entrando em contato com a gente. Falei, gente, que maravilha, precisa. Isso é um raio-x. E esse raio-x é muito importante para a gente. Obrigado, professora. E a você que está nos acompanhando, nos siga nas redes sociais. Canal do YouTube, Expedição Bé Brasil, as páginas do Instagram e do Facebook, para você ver essa e tantas outras histórias que vão contar para Minas Gerais. Forte abraço.